No ar mais um 3x4, o podcast de política do Brasil de fato. Estamos ao vivo em formato videocast para você não apenas escutar, mas também assistir às análises da semana, os temas que são pautados na agenda política do país nos últimos 7 dias. Eu sou Igor Carvalho e hoje aqui ao meu lado está a editora, jornalista do Brasil de Fato, Thalita Pires. Bem-vinda, Thalita, tudo bem? Tudo bem, Igor? Muito bom estar aqui com vocês de novo. Legal, vocês devem estar estranhando que estou eu aqui na ancoragem e também está a Thalita. A Nara Lacerda está de férias, então nas próximas 2 semanas eu e Thalita formaremos a dupla do 3x4. Nesta semana, compondo essa bancada conosco, está o historiador e cientista político Valério Arcari, que está chegando aqui nos nossos estúdios. Logo menos ele vai se acomodar já aqui no seu cantinho e vamos tocar o episódio desta semana, certo, Thalita Pires? Certo, e a gente tem um recado aqui, você pode nos acompanhar no YouTube do Brasil de Fato, no Instagram, no Facebook e no X. Também o episódio fica disponível nos principais tocadores, como o Spotify. Mande sua mensagem, entre em contato com a gente ao vivo por meio do chat. E no último domingo, Jair Bolsonaro juntou na Avenida Paulista 44 mil pessoas. Um público considerado pouco expressivo para o ex-presidente, que está inelegível e prestes a ser julgado pelo Supremo por tentativa de golpe de Estado e outros crimes. Mas seu prestígio político parece estar em alta. 5 governadores da extrema-direita estiveram no carro de som de Bolsonaro. Analistas afirmam que a manifestação faz parte de uma nova ofensiva política bolsonarista para forçar a tramitação do projeto de lei que anistia os envolvidos no 8 de janeiro. Para avaliar as questões jurídicas e políticas em torno dessa saga bolsonarista pela anistia, a gente recebe o advogado, jurista e professor Lênio Streck. Seja muito bem-vindo ao 3x4, Lênio. Lênio nos escuta? Acho que tivemos... Professor, o Lênio está colocando os fones ali, agora sim acho que ele nos escuta, Thalita. Muito bem-vindo, Lênio. Estamos com o problema do retorno. Isso, o som, Lênio, se puder... Tivemos um probleminha, técnico. Acho que um probleminha técnico, e vamos aguardar. É isso, né, Thalita? Ficou aquém no Rio de Janeiro as mobilizações pelo Jair Bolsonaro, pró-Jair Bolsonaro e pró-anistia, tiveram, de acordo com estudos da USP, 18 mil pessoas. E em São Paulo, 44 mil pessoas. Eu não vou me aprofundar, porque parece que o Lênio está conosco finalmente. Lênio, nos escuta agora? Eu escuto, vocês me escutam? Agora sim, agora sim. Agora sim, Lênio, seja bem-vindo ao 3x4. Obrigado. E eu já queria começar perguntando sobre o projeto de lei da anistia, né? O projeto 858 de 2022 trata de anistia para qualquer pessoa que tenha se envolvido em manifestações no país a partir do dia 30 de outubro de 2022 até a data da eventual aprovação da lei. Essa formulação busca livrar aqueles que acamparam porta de quartel, fecharam as rodovias depois da vitória do Lula nas eleições e especialmente os acusados da tentativa de golpe de Estado por participação no 8 de janeiro, nas manifestações, no quebra-quebra. O texto, como está, não garante qualquer benefício a Jair Bolsonaro, uma vez que as acusações contra ele são de outra ordem, estão em outro patamar. Existe alguma leitura que pode enquadrar o Bolsonaro nesse projeto? E qual é o cálculo dessa nova ofensiva bolsonarista pela anistia, professor? Esse projeto, obviamente, tem no horizonte beneficiar Bolsonaro. Esse projeto não surgiria sem Bolsonaro. O Bolsonaro é o objetivo. De algum modo, isto seria, se fosse aprovado, aplicado a ele. De algum modo. Ou por uma emenda específica na tramitação final, algo desse tipo, porque é um projeto de lei, né? Não é uma emenda constitucional. Então, projetos de lei precisam maioria simples, correto? Então, sempre é mais fácil. A questão toda que se coloca aí é que o projeto como um todo é inconstitucional.
Ele é um harakiri institucional porque é um projeto inconstitucional, porque isto não tem a mínima possibilidade. Uma democracia jamais comete o suicídio. A democracia tem mecanismos para se defender contra os predadores. Portanto, é incompatível com a democracia que você tenha um perdão para quem tentou destruí-la. Isto é tão simples que um aluno de primeiro ano de faculdade de Direito já saberia. Mas o Brasil é um ornitorrinco político, né? Tem a extrema-direita que se preocupa em todo o tempo defender os que tentaram fazer um golpe. Veja aí a presença dos governadores, que coisa mais patética, defendendo a anistia para quem acabou de tentar destruir a democracia. E o Brasil é tão ornitorrinco que o PCO, o Partido da Causa Operária, é uma coisa fantástica. Ontem escreveram um texto contra mim, porque eu escrevi um artigo no O Globo dizendo que qualquer projeto de anistia é inconstitucional. Levei o maior pau do PCO. Então veja que extrema-direita e extrema-esquerda acabam se unindo para fazer pataquadas. Esse Brasil é um ornitorrinco. O ornitorrinco é aquele bicho que vocês sabem que quando Deus estava fazendo os animais, sobraram vários pedaços. Ele não sabia mais o que fazer e disse: junta tudo e dá o nome de ornitorrinco. E está aí, um bicho que não voa, que põe ovos, é uma atrapalhação, não se sabe o que é. Isso é um pouco das apreciações de um país chamado Brasil, que acabou de quase perder a democracia, e a grande discussão é como vamos perdoar aqueles que tentaram destruir a democracia. Isto é absolutamente inusitado, absolutamente patético. Obrigado, Lênio. Vou aproveitar a oportunidade. Agora sim, está conosco aqui o professor Valério Arcari. Muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Como estão todos? Tudo Cá bem. estamos, 3x4. Exato. Vou me antecipar tal qual Valber, o Baresi brasileiro. E já vou dizer, o Palmeiras ganhou ontem, você deve estar feliz, certo? Tava lá ontem, foi um grande momento. Era por 3 ou 4, Igor. E ficou por um, né? Ficou por um, saiu barato para os paraguaios. Valério, sua impressão, por favor, sobre essa ofensiva. Nós tivemos 2 atos pró-Jair Bolsonaro, pró-anistia, São Paulo e Rio de Janeiro somados, 62 mil pessoas. Em São Paulo, talvez não eleja um deputado federal, dependendo da legenda que ele saia. Mas eu quero saber a tua opinião sobre essa ofensiva da extrema-direita nesse projeto de lei da anistia. Eu diria que é uma contraofensiva, então, para a gente ter o sentido das proporções. A extrema-direita está, neste momento, politicamente, por um momento conjuntural, na defensiva. Ou seja, avança o processo que deve consagrar, deve terminar numa condenação e, eventualmente, eu acredito, na prisão dos principais líderes, o que é um fato histórico no Brasil, porque do bando dos 7, 6 são militares e 4 são militares de alta patente. Não tem precedente, general de 4 estrelas indo para a prisão. E, mais importante de tudo, evidentemente, é a condenação de Bolsonaro. Mas é no marco, esta defensiva política, de uma relação social de forças que ainda é desfavorável para os trabalhadores e para a esquerda e para os movimentos sociais. Há um paradoxo. A ofensiva jurídica isola a extrema-direita, Bolsonaro está ameaçado de ser preso. Muito bem. Há uma estratégia de Bolsonaro, é redução de danos e acumulação de forças, ou seja, ele coloca em movimento nas ruas, no Congresso Nacional, inclusive na articulação internacional com o filho e com os outros que o cercam. Há uma corte de brasileiros fascistoides nos Estados Unidos, e é uma contraofensiva para a redução de danos. O plano de Bolsonaro parece ter uma estratégia clara. Ele vai manter a candidatura dele em suspense, inclusive para
evitar a diáspora, a dispersão das candidaturas de direita e extrema-direita, porque aí abre-se as comportas e tem os governadores de Goiás, de Minas, do Paraná, de São Paulo, a fila é grande. Tem o clã, tem a família. Então, ele mantém a candidatura, seja qual for o desenlace do processo, e no último momento, quando for a inscrição, ele exerce o seu poder de veto e decide quem será o seu sucessor. Tudo indica que o Tarcísio é o que está na primeira lugar, linha de frente. Na primeira fila. A fila, né? Tem uma Isso. fila, ele é o primeiro. Mas isso pode mudar, de qualquer forma, é uma disputa. Agora, há uma estratégia. Não creio que ela parece uma loucura, mas ela obedece a um método. Em grande medida, ela imita a estratégia defensiva que a esquerda utilizamos em 2018, quando o Lula estava preso. Então, há um cálculo, há um método, há um plano. A extrema-direita, Trump, Bolsonaro, eles nos surpreendem porque é este frenesi permanente de iniciativa política. Ontem nós vimos o Lira impondo uma pressão na Comissão de Ética para caçar o mandado de Glauber. É próprio da extrema-direita esta ofensiva permanente, frenética, ininterrupta. Parece uma loucura, mas obedece a um cálculo, a método. Mas, Valério, você acredita que uma eventual aprovação desse PL ele possa provocar um efeito dominó com outros projetos que peçam anistia para a extrema-direita? O Bolsonaro está aí, ele é alvo de diversos processos. Claro. Tentativa não de acredito. Golpe. Não acredita? Não. Eu creio que, digamos, o limite da extrema-direita é a tentativa de aprovar o projeto na Câmara de Deputados. Eles são muito conscientes que não passa no Senado, são muito conscientes que se passar no Senado não passa no Supremo Tribunal. E sabem que forçar a barra, mesmo para aprovar, ajoelhando o Hugo Mota no Congresso, na Câmara dos Deputados, o que eu não descarto, mas mesmo isso tem um custo muito alto para o bolsonarismo, não é pequeno. Bolsonaro está exigindo da sua legião mercenária que eles forcem a barra e imponham o voto na Câmara dos Deputados, e eles vão para o risco. Eles não têm 250 votos. Mas eles estão blefando. Claro. Mas eles têm próximo de 200. Na última lista séria que eu vi... Um partido que se renda ali consegue chegar, né? Não é impossível na Câmara dos Deputados. Mas não passa no Senado. Aí há um bloqueio total. E se eventualmente eles têm esses segredos inconfessáveis que forçarão os senadores a, contrariados, ter que votar, coisa que é possível, porque é Brasil, então... Digamos, há uma excepcionalidade brasileira, eu concordo com o Eulênio, que ele, digamos, a imagem dele, o ornitorrinco, é uma imagem do Chico de Oliveira, escreveu uma atualização da crítica da Razão Dualista, que era justamente o ornitorrinco, as peculiaridades brasileiras. Há um elemento peculiar no Brasil, que é muito interessante e que, digamos, a principal é que há uma habilidade política rara, comparado com a América Latina, esta é a peculiaridade, de resolver por negociações, situações, momentos de crise, fraturas, brechas que parecem insolúveis e que haveria necessidade de medir forças e ir para o confronto. E aí, no Brasil, no último momento, se encontram soluções extraordinárias, heterodoxas. É o que nós brincamos aqui em São Paulo, termina tudo em pizza. O resto do país fica em dúvida exatamente o que nós queremos dizer com Exato. isso. Mas, mais ou menos, esta é a ideia da peculiaridade, da concertação, da negociação de última instância, né? São muitos episódios. Eu acho mais delicioso é o da Batalha de Tararé, de 30, a batalha que não existiu, né? Vargas chega com o Terceiro Exército, com a coluna gaúcha, marcha sobre São Paulo, é guerra civil, não acatamos a tirania de Washington Luiz, a fraude eleitoral, chega em Tararé e o Segundo Exército se rende, depois é uma alegria e ele vai com o seu cavalo até o obelisco na capital federal, então no Rio de Janeiro. Enfim...
isto pode terminar de alguma maneira com redução de danos. Já há um movimento real por uma nova dosimetria, ou seja, já há um setor, inclusive setores de esquerda, que estão preocupados com os exageros punitivos do Supremo Tribunal Federal, como se golpe de Estado... veja, o que nós falamos quando golpe de Estado? Não é o batom na estátua. O golpe de Estado é uma... Arcari, a gente vai chegar nesse ponto. Segura um pouquinho. Golpe de Estado é guerra civil. Né? Exato. Segura que a gente vai voltar para esse ponto, mas eu queria Thalita. só voltar um pouquinho para o professor Lênio, porque ele trouxe já essa ideia de que o PL da anistia é inconstitucional. Eu acho que vale a pena a gente gastar um tempinho para detalhar a ideia dessa inconstitucionalidade, professor, porque ela tem sido a aprovação do PL da anistia, claro, se for aprovado e ele for barrado pelo Supremo, vai ter uma grita, vai ser considerada a ditadura do Supremo, e eu acho interessante a gente já mostrar exatamente por que esse PL é inconstitucional, quais são esses mecanismos de defesa da democracia que o senhor citou lá no começo. Bom, são várias coisas. Uma, antes, retomando uma questão, há uma certa culpa, alguma coisa assim, não sei, ou parte dos setores progressistas tem nojinho das penas, né? Ficaram preocupados com as penas muito altas, que, aliás, foram aplicadas no mínimo, né? As pessoas que não entendem do assunto, não conhecem como se calcula uma pena num crime, elas poderiam ser muito maiores. As penas estão no mínimo, então é difícil entender, ou se entende exatamente porque os discursos aí são políticos, e eu entendo que são questões que se jogam umas contra as outras, evidentemente não se quer que a extrema-direita ou a direita concorde com isso. Agora, os argumentos são muito fracos, né, nesse sentido, afinal, houve uma tentativa de golpe de Estado, contudo, eu ajudei a fazer essa lei nós pensamos muito bem, e até os desdobramentos da lei, por exemplo, aquele manifesto dos 3 comandantes militares, que deveriam, inclusive, ser processados, mas, por estratégia, eu acho, o procurador-geral acabou colocando eles como... foram mandados pelo Bolsonaro. Então, Bolsonaro mandou eles publicarem a nota do dia 11 de novembro, dizendo que aquelas manifestações, com base na nova lei, no parágrafo único, dizendo que eram manifestações ordeiras. Isso vitaminou o golpe. Nesse ponto está muito bem o procurador-geral, que acabou usando essa nota contra o Bolsonaro, né? Nesse sentido. Agora, a lei, indo ao projeto de anistia, no julgamento do caso do bombadão lá do Daniel Silveira, o Supremo Tribunal criou um importante precedente. 42 vezes o Supremo, eu examinei bem isso e até contei isso, né, as palavras, 42 vezes os Supremos ministros falam que a Constituição tem limites implícitos à concessão de graça, anistia ou indulto. Tem vedações explícitas, por exemplo, você não pode anistiar crime hediondo, indultar crime hediondo. Mas tem as vedações implícitas. Os argentinos são bons nisso, há bons autores argentinos. Os argentinos usaram isso para declarar inconstitucional. Os uruguaios também fizeram isso. Portanto, no Brasil, este projeto ele esbarra na ossatura, na estrutura da Constituição e em vários princípios constitucionais e, portanto,
não é difícil. A questão não é jurídica nesse sentido. Ela é política. Por quê? Porque, veja, o parlamento, se aprova a lei da anistia, o presidente da República veta, volta para o parlamento. Ele, se tiver fôlego, ele derruba o veto. O Supremo Tribunal, tendo que dizer que é inconstitucional, fica com um ônus político muito forte. Claro. Ele já é hoje sujeito a ataques, foi sujeito a ataques, continua sujeito a ataques, e a questão que é jurídica, por exemplo, não é difícil sustentar juridicamente a inconstitucionalidade da lei, ou da eventual lei, mas a questão política é muito maior, pela carga que se coloca em cima de uma Suprema Corte, já hoje alvo de ataques desde 2019, onde começou aquele inquérito. A gente sabe o resto, né? Basta ver como que os golpistas, quando sobem no caminhão aquele, tratam os ministros e tratam as instituições brasileiras. Né? Lênio, vou aproveitar. O senhor e o Valério Arcari esbarraram em uma questão importante aqui pra gente, pro nosso debate, que é justamente a dosimetria dessas penas que o STF tem imposto aos, como que eu chamo? Aos golpistas. Sim. Do 8 de janeiro. Dando nomes... Exato. Desmiolados. Chame-os pelos nomes... Eles são golpistas porque o Supremo já disse 481 vezes, e eu estou dizendo 481, não é hipérbole de números, são 481 vezes o Supremo disse, eles são golpistas. Claro. Muitos jornalistas dos grandes jornais falam em supostos golpistas. Eu gosto muito como se usa a palavra suposto, né? O sujeito está morto, o cara diz um suposto cadáver, né? E aí, falando sobre a dosimetria, Lênio, o fato público, o deputado federal Chico Alencar, do PSOL, essa semana questionou a dosimetria da pena da Débora Rodrigues, enfim, a golpista que foi condenada foi flagrada. Veja bem, não quer dizer que ela fez apenas isso, mas foi flagrada pichando a estátua da justiça ali no STF, perdeu o mané. Foi condenada a 14 anos de prisão. Alguns setores da esquerda, algumas pessoas, eu não vou chamar de setores, mas algumas pessoas têm questionado isso. O que você pensa sobre isso, Lênio? O que te parece essas penas até agora? Não, mas tem uma série de equívocos nisso. As pessoas sequer leram o voto do ministro Alexandre. Eu gosto quando as pessoas falam assim, a condenação da Marine Le Pen, foram ver o processo, não sabem um ovo sobre direito francês e dão opiniões assim em grandes jornais ou em sites, etc. Não leram o voto do Alexandre de Moraes. Esta mulher, o caso dela é igualzinho aos outros, de algum modo. Sabe por quê? Porque tem uma questão que preocupa-me profundamente a superficialidade de alguns setores da grande mídia, e até não só da grande mídia, de tratar isso sem examinar, por exemplo, primeiro, que tipo de crime? São crimes de empreendimento. Isso é mais ou menos o seguinte, se nós acharmos que pichar, e esse começou errado com a questão da golpista pichadora. Por quê? Porque isoladamente, por exemplo, o cara que fez cocô, o cara que defecou no gabinete, não é crime fazer cocô, eu acho que não é, não sei, no gabinete de alguém, seria um crime bem pequenininho, o cara teria que... Mas também não é crime em si muito grave o sujeito pegar a Constituição e sair correndo com ela. Seria o quê? Um furto? Quebrar um relógio. A gente perdeu o som. Não é disso. Voltamos. Voltou o som, Lênio, desculpa. Pode continuar. Não é disso que se trata. Nenhum ato desse isolado, e eu uso o seguinte, 2 exemplos para contestar essas lendas urbanas que se criam. O olheiro do tráfico.
Olhar não é crime. Qual é o problema do sujeito ficar olhando para ver se vem policiais? O motorista de um assalto, afinal, ele só está dirigindo o carro. Percebe? Claro. Porque são crimes em que cada um tem uma tarefa. E, nesse sentido, não precisa ser planejada a tarefa. É que é um conjunto de atos que levam ao final. Existem ações que são neutras dentro disso, mas que, no conjunto, são extremamente graves. Então, o caso dela, a pena dela é igual aos outros. Acontece que, estrategicamente, e de algum modo todos caíram na armadilha. Ela passou a ser chamada de a golpista do batom. Isso é um lance de marketing, só que por que não fizeram o golpista do cocô, do defecador, ou o outro que só quebrou um vidro? É porque do batom ficou mais fácil fazer isso. Só que as penas de todos eles estão corretas, estão estabelecidas no mínimo e pensaram um caso simpático de uma senhora branca de classe média ou baixa, cabeleireira e que pichou com um batom, como se isso fosse. Isto é uma grande lenda urbana que acaba fazendo com que até o Chico Alencar entre nessa pataquada, nessa armadilha, fazendo com que se faz isso. Existem 800 mil presos no Brasil, as penas são muito mais, muitas mal aplicadas, que não conseguem ser revistas, e eu não vejo nenhum pronunciamento do próprio Chico Alencar e outros com peninha dessas pessoas, principalmente quando alguém é de esquerda, que teria que ter muito mais preocupações com 800 mil presos do que com alguém que tentou ajudar ou entrou nessa, que brigou com os policiais, esteve nos acampamentos. São uma sucessão de atos e crimes que culminou com o caso do batom. É disso que se trata, então. E o Lênin falou de algo importante, porque não é o caso do Chico, mas a esquerda brasileira não debate o sistema prisional, não debate a superpopulação e o caos carcerário no país. Valério, eu vou provocá-lo agora. Há espaço na esquerda para contestar essas penas, para contestar esse processo? O que você acha dessas críticas à dosimetria das penas? Eu acho que é um erro. Compreendo o Chico. O Chico vem da esquerda cristã. Ele é um homem que tem uma visão organizada por uma tradição cultural política. Eu acho que seria injusto concluir que o Chico não tem... Chico Alencar tem uma posição muito clara, antipunitivista, contra o encarceramento em massa da juventude periférica, pobre, negra, tem uma história de militância de 50 anos, merece nosso respeito. Vamos ter, digamos, sentido das proporções. Ele, neste assunto que é de natureza ultratática, que é a dosimetria, qual é o tamanho da pena, eu creio que, digamos, escorregou um pouquinho. Nós precisamos de uma medida exemplar. Eu sei que há uma pressão, inclusive, vamos dizer as coisas como são, do Planalto. É uma pressão do governo Lula pela pacificação, esta ideia de reconstrução nacional com pacificação, diminuindo o que é a trágica realidade fraturada de um país no qual a extrema-direita tem um núcleo duríssimo fascista de 12%, arrasta 30%, um terço dos brasileiros, e agora com um representante máximo da extrema-direita mundial, neofascista, dentro da Casa Branca. É evidente que todos os regimes democrático-liberais, as liberdades democráticas estão ameaçadas na América Latina. Quero ser muito claro sobre isso. Thalita, Igor, todos aqueles, Lênio, todos aqueles que nos acompanham. Vejam, no Brasil, na América Latina, era um tabu a existência de regimes democrático-liberais até o fim da União Soviética, durante o auge da Guerra Fria. Os regimes democrático-liberais eram uma exceção tolerada pela ordem capitalista mundial na Europa Ocidental e nos Estados Unidos.
no limite, numa fórmula complexa no Japão, porque havia 30, 40, 50 mil soldados norte-americanos em ocupação do Japão desde o final da Segunda Guerra Mundial. Então, sejamos sérios, a classe dominante no mundo, as suas lideranças... E no Brasil, o regime democrático liberal era para eles. No Brasil, antes de 64, havia eleições, mas a esquerda estava na ilegalidade clandestina. Vamos dizer as coisas, o líder do principal partido de esquerda, que era Prestes, morou 8 anos num sobradinho sem poder sair de casa no bairro do Jabaquara. Eu nunca fui do Partido Comunista, mas isso não me impede de compreender que era uma organização perseguida, era um tabu, não podia ter até o fim da União Soviética, até a restauração capitalista. Então, nós temos regimes democráticos agora há 35 anos, cria uma ilusão de ótica, que parece que eles são irremovíveis. Tem uma parte da inteligência brasileira que olha para o país e fica imaginando do centro alargado de São Paulo, ali do conforto de Moema, do Alto de Pinheiros, nós estamos na Dinamarca. E, ademais, não temos 8 meses de inverno de congelamento. É uma coisa linda, entende? É a Suécia com manga, é a Áustria com banana. Não! Isto é muito mais grave. Estes regimes democráticos liberais estão todos ameaçados. Quem está no poder, na Casa Branca, é um monstro que mostrou nos últimos 10 dias, quando lançou uma bomba atômica do tarifaço, que está disposto a ir à guerra comercial, olho por olho, dente por dente, custe o que custar, numa ofensiva nacional imperialista de recolonização do mundo. Então, no Brasil, nós temos eleições no ano que vem e a mão vai tremer diante dos fascistas que tentaram o golpe de Estado. Mas o pessoal que defende a pacificação e está preocupado com a dosimetria... Vocês estão tomando o que no café da manhã? Porque vou combinar, com café preto, que eu sei que está caro, e pão com manteiga... Ninguém chega nesse estado alterado de euforia, de que é imaginar que temos liberdades democráticas consolidadas no país. E nem escapamos ainda, nós ainda não escapamos. Claro, nós ainda exato. Não, o perigo está aqui. Valéria acabou de falar as portas de 2026. As portas do... Quem é a maioria das Forças Armadas? Quem dirige as polícias? A força social de choque dos bolsonaristas. Botaram 50 mil na Paulista, menos do que o ano passado, felizmente, naquela avalanche fascistoide do 7 de setembro. Deus nos acuda. Mas 50 mil é uma multidão. Quem bota 50 mil nas ruas em São Paulo? Não sei, a torcida do Palmeiras, talvez? Eu estava aguardando. Eu estava sentindo falta das suas analogias e metáforas com a Sociedade Esportiva Palmeiras. Porque começou a Libertadores, muchacho. Nós estamos indo para a Libertadores, o 4º título e o Mundial. Mas o fato é que no Brasil, os fachos são uma força social de choque, tem poder político eleitoral, tem a massa da burguesia atrás deles. A fratura liberal domina jornais, tem expressão nas televisões, mas sejamos, é uma fração liberal em São Paulo e Rio de Janeiro, que é muito rica, é muito poderosa, tem em certa medida uma certa, vamos chamar assim, autoridade intelectual, moral sobre as camadas médias, mas a massa da burguesia é dirigida pelo agronegócio. Não espalhem para ninguém. Igor, Thalita, aqui entre nós, em petit comité, vou falar baixinho. A maioria da classe dominante nesse país apoia os neofascistas. Alô? Então, dosimetria, sinceramente, juízo. Certo. O Valério Arcari ignora, Thalita Pires, que na mesma Libertadores do Palmeiras está o São Paulo Futebol Clube. Eu gosto do time dele. Mas tem algo que o Valério Arcari, eu tenho certeza, não ignora, que estamos na rádio, Thalita Pires. 98.9 em São Paulo, você pode acompanhar toda a programação do Brasil de Fato. Além deste podcast que está no ar, você também pode ter acesso às notícias do Brasil de Fato, às notícias do mundo, do país, da agenda política do Brasil.
diariamente com 2 programas especiais. O Conexão, na edição das 9 horas da manhã e a edição das 5 horas da tarde. De manhã, na companhia do Kaique Santos e à tarde na companhia do José Eduardo Bernardes e da Larissa Borer. E não se esqueçam, 98.9, tenho certeza, Valéria, você já circula pela cidade de São Paulo ouvindo a Rádio Brasil de Fato, né? Pela Com grande São certeza. Paulo também, hein? Exato. Thalita, vamos continuar. Vamos voltar. O que falaremos agora, Thalita? A gente vai perguntar mais uma questão jurídica que eu acho bem interessante da gente mostrar aqui para todo mundo do que se trata. A Débora e outros acusados do 8 foram denunciados pelo chamado crime de multidão. E a pergunta é simples, Lênin, que crime é esse? Conta pra gente, explica pra gente por que ela foi denunciada por esse crime. Não, mas ela foi denunciada pelo crime, pela tentativa de golpe de Estado. Não existe crime de multidão. Uma Quem tese disse de isso? crime de Desculpe. multidão, né, Lênin? É uma tese. Não. É assim, é o que a gente chama de crime de empreendimento. Isso é um em alemão se diz Unternehmungsverbrechen, né, que é um crime de empreendimento. Então, aí, na verdade, são 5 crimes, são iguais aos outros, 2 principais deles, além do dano e do quadrilha, né? Então, o crime de multidão, talvez alguém tenha dito isso, é porque, de fato, quando você tem um crime de empreendimento desse tipo, né, de uma organização criminosa, porque eles se juntaram para cometer um crime, pode se chamar de crime de multidão. E exatamente, vamos aceitar essa questão do crime de multidão, porque é uma multidão de pessoas que cada um vai fazer alguma coisa sem que, por muitas vezes, o ato em si, isoladamente, uma vez pensado, não é importante. Por exemplo, alguém que picha alguma coisa com um batom. E por isso que isso criou essa lenda urbana. Por quê? Porque qualquer análise isolada de um ato desse tipo levaria a um paroxismo do tipo o sujeito que é o motorista de um assalto, afinal, apenas dirigiu o carro, quando, na verdade, ele é coautor de um crime de assalto. A mesma coisa do olheiro do tráfico. Ele fica ali olhando isoladamente, olhar o tráfego e fazer sinais. Isso não tem tipo penal, sabiam? Não tem um tipo penal ficar olhando para avisar se vem a polícia. Não existe isso. Ele está dentro da organização criminosa que tem um plano para fazer determinado crime. Então, esse tipo de processos está cheio de lendas urbanas. A mesma coisa, outra lenda urbana se criou com a história de que, afinal, não houve golpe de Estado, e nem tentativa. Então, se criou uma tese esdrúxula, também lenda urbana, de que houve apenas uma tentativa da tentativa. Ora, se existisse um crime do tipo trair o seu marido ou trair a sua mulher, tentar trair já é o crime, se você reservar um motel ou chamar o Uber ou alguma coisa, você já estava tentando. E, portanto, a tentativa é o próprio crime. A grande diferença é que só existem 2 crimes no mundo desse tipo: tentar o golpe de Estado e tentar abolir. A tentativa é a consumação. Qual é a lenda urbana? Achar que isso é que nem um assalto ao banco. Eu compro dinamite, contrato motorista, furadeira, máscara e tudo pronto. E desisto. De fato, não há crime nenhum. Só que isso são atos preparatórios de um crime que tem
consumação, quando termina o crime. Quando no meio do caminho, aí vira tentativa. Mas quando o crime é a própria tentativa, qualquer plano, qualquer discussão, desenhar o mapa ou fazer um plano ou discurso de como será, no caso Bolsonaro, já é o crime consumado. Veja que, ao lado da política, como é difícil construir convencimentos do que de fato aconteceu tecnicamente. Às vezes eu me sinto como um cirurgião que sai de uma cirurgia complexa, que fizeram um transplante de cérebro, não sei o que, etc. Aí diz assim, e aí como é que está a cabeça do cara? Aí eu disse, olha, vamos ver aqui. Aí que explica tudo, o cara sai falando, dizendo o seguinte, olha, ele disse que abriu a cabeça, mexeu no negócio e está pronto. Mais ou menos assim nessa caricatura. Lênio, Arcari, estou aqui diante de um historiador e queria aproveitar um pouco essa oportunidade para a gente falar um pouco sobre a anistia. A extrema-direita, nessas narrativas paralelas que ela tem feito sobre essa história da anistia, ela, por vezes, ela quer rememorar a anistia de 1979. É possível traçar um paralelo entre os dois episódios para quem não entendeu ainda? São situações completamente distintas. No Brasil, para aqueles que nos acompanham e são mais jovens, em particular, é muito importante lembrar que em 1964 a cúpula das Forças Armadas, utilizando métodos de guerra civil, colocou as tropas na rua, impôs um regime ditatorial monolítico, prendeu imediatamente milhares e milhares de pessoas e, ao longo de 20 anos, impôs uma tirania que estabelecia que o controle do governo era decidido pela alta cúpula das Forças Armadas e que o Congresso, o Parlamento brasileiro funcionava quando se correspondia aos seus interesses. Há verdadeiras aberrações históricas, como o fato que, digamos, é esdrúxulo dos senadores biônicos, ou seja, senadores não eleitos. Há todo tipo de atropelo, manipulação, distorção, deformação, abuso de poder e, finalmente, nós estamos falando de que as Forças Armadas protegeram um aparato de perseguição, repressão, tortura e morte, que só tem paralelo com a Gestapo em Hitler e, em grande medida, com o que foi a KGB e depois a NKVD durante o regime de Stalin. Ou seja, no Brasil houve uma ditadura, houve uma tirania. Em 79, preocupados com o descontrole, a impossibilidade o desgoverno, a impossibilidade de manter indefinidamente o seu poder, porque a situação econômica se deteriorava, porque o contexto internacional era desfavorável. Então tinha sido eleito Carter para a presidência dos Estados Unidos, exercia seu mandato muito diferente de hoje, que é Trump, o neofascista. Carter defendia mínimo de respeito às liberdades democráticas e o contexto levou a que o próprio regime apresentasse um projeto de anistia na qual ele perdoava a si próprio. E também estendia aos perseguidos e condenados pela ditadura a suspensão das suas penas. Mas o centro da anistia de 79 foi que os ditadores, os tiranos, a alta oficialidade das Forças Armadas estabeleceu um tabu jurídico constitucional intocável de que aqueles não poderiam ser, eventualmente, em algum momento, investigados e eventualmente condenados pela justiça pelos crimes que cometeram. O preço que pagaram foi estender à oposição a mesma prerrogativa, o mesmo direito que tinham dado para si próprios. É uma distorção total. Os perseguidores e os perseguidos foram ambos
protegidos pela mesma lei. Isso tem uma distorção. Então, no Brasil aconteceu algo monstruoso, Igor. Thalita, aqueles que nos acompanham no Brasil de fato. Monstruoso! É que neste nosso querido Brasil, ao contrário dos nossos vizinhos do Cone Sul, não houve investigação dos crimes da ditadura e, portanto, nós estamos à mercê. E a verdade é que o dia de hoje, esta realidade que nós estamos vivendo agora, 10 de abril de 2025, nós estamos falando de um intervalo de 60 anos, 61 anos depois do fim da ditadura. Há uma corrente política de massas que defende que nós precisamos novamente de uma ditadura militar e tem um terço do país que os apoia. Há um problema aqui. Eu acho que qualquer pessoa, não precisa ser de esquerda para compreender, que nós temos aqui algo que é absurdo. Isto decorre do fato de que a anistia protegeu os militares de irem a julgamento e a condenações e, portanto, que a massa do nosso povo tivesse acesso à informação do que foi feita. Ou seja, a geração que viveu a passagem do mundo rural para o mundo urbano, que fez essa transição histórica em 25 anos, um intervalo breve, curto. Lembremos, na Europa, esta passagem demorou 250 anos. Nós fizemos 10 vezes mais rápido que os países centrais a transição do mundo rural para o mundo urbano, a escolarização, o acesso à informação. No entanto, essa geração que viveu esse processo, ela ficou no escuro, não lhes foi dada a oportunidade de saber, afinal, o que aconteceu durante a ditadura. A massa dos homens, mulheres que foram adultos nesse intervalo histórico ficaram sem saber, porque foi proibido saber. Foi ocultado, foi escondido, colocaram debaixo do tapete e colocaram uma ameaça ao país. Se tentarem investigar o que aconteceu, vai ter guerra civil. Não façam isso, nós ainda temos o monopólio das armas, nós temos condições. Então era uma condição. Tem transição lenta, gradual e segura se a esquerda respeitar que os militares são intocáveis. Esta foi imposta as condições. Isto não é um pacto, isto é um ultimato. Se vocês não acatarem a anistia e o perdão para os criminosos, inclusive para os assassinos, inclusive para os psicopatas, dos torturadores, para os monstros. Se vocês não acatarem, tudo está ameaçado, pode ter outro golpe como em 77. Isto pode ser comparado com o que está sendo feito agora? Eles estão pedindo anistia, nos perdoem, nos perdoem. Foi uma tentativa da tentativa da tentativa. Estamos tão arrependidos. Nós estamos sendo perseguidos, isso é uma injustiça. Nós não fizemos nada, nós ameaçamos uma guerra civil, mas nós não fizemos a guerra civil. Fizemos um piquenique em frente dos quartéis. Nem arrependidos eles estão, né? Nem arrependidos. E eu acho que isso traz, o que você trouxe agora, puxa um tema que talvez seja interessante de explorar também, que é a questão geracional. Você trouxe de como os afetados pela ditadura, à época da ditadura, não tinham informação e depois não houve investigação. E hoje, a maioria dos apoiadores que se mostram a cara nas ruas pelo Bolsonaro, eles são idosos. Então tem uma questão... E aí a minha geração, que já é um pouco depois, já aprendeu pela ditadura na escola, que mesmo sem os crimes bem investigados, a gente já aprende que era uma ditadura, que aquilo era um problema, que houve violência, que houve mortes, ainda que sejam mal contados, existem milhares de pessoas mortas que não são contadas. Mas existe essa questão geracional, não é? Relacionada à extrema-direita tem um grande apoio no grupo dos idosos. Mas, curiosamente, ao mesmo tempo, nas últimas pesquisas de opinião, em relação ao governo Lula, o governo Lula é mais bem avaliado entre os idosos também. Então, acho que existe talvez também uma questão geracional e de classe envolvida. O que você acha que é por aí que a gente pode avaliar esse quadro? É um paradoxo, né? É um paradoxo. Aquelas contradições que a gente gosta, porque elas são contraintuitivas, né? Sim. Elas nos surpreendem. Como é possível? Alô? Sim, há um paradoxo. Há uma fratura geracional no Brasil e no mundo. É um fenômeno que nós temos que... Não é a primeira vez que isso ocorre na história. E é um tema que está sendo investigado, há várias hipóteses. Eu diria o seguinte: primeiro, a chave é, como você disse, Thalita, passa pela investigação das condições de classe. Ou seja, durante a ditadura, o Brasil cresceu.
E ao crescer, paradoxalmente, embora a desigualdade não diminuísse, diminuía a miséria, diminuía a extrema pobreza. O movimento de transição do campo para a cidade significava, ainda que as condições fossem no mundo das grandes capitais, especialmente no gigantismo do triângulo estratégico São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, uma melhoria de vida. Por isso é que houve esta gigantesca migração interna, que é estimada neste intervalo da ditadura em 5 milhões de pessoas. Veja, para aquele período histórico, foi a maior migração interna do campo para a cidade que o mundo conheceu. Só veio a ser superada depois pelas migrações internas do campo para as cidades na China, 30 anos depois. Então, nesse contexto, surgiu uma nova classe média. Havia uma classe média tradicional, eurodescendente, fundamentalmente branca, muito concentrada em São Paulo e no Rio de Janeiro, que eram macrocéfalas em relação ao país, eram duas cidades desproporcionalmente grandes demais para um Brasil que ainda era muito rural, muito atrasado, muito pobre e com muito pouca instrução, muito ignorante. E nessas cidades, a ascensão social de imigrantes, filhos e netos de imigrantes, que se beneficiaram pelo crescimento urbano, pela valorização dos imóveis urbanos. Às vezes a herança era só uma casa, mas a valorização da casa tinha disparado de tal maneira que já criava um patrimônio. Então surgiu uma nova classe média, e essa nova classe média guarda, como toda geração guarda, uma memória romantizada da sua juventude, neste caso, uma memória politicamente romantizada do que foi a ditadura. Este fenômeno existe no Brasil, existe na Argentina, senão não entendemos também a eleição do Milei, apesar de tudo que aconteceu. E ele é uma distorção da história. Ele mostra que num país tão desigual, realmente tão desigual, os pequenos privilégios são o suficientes para as pessoas ficarem muito reacionárias. Não tenhamos ilusões. Essa é a dificuldade do Brasil, entende? Tem luta política e ideológica, mas há os pequenos privilégios. E isso leva ao alinhamento de uma parcela das camadas médias acomodadas com a extrema-direita, com os realmente muito ricos, com os milionários, idealizam os milionários, imaginam que são pessoas absolutamente geniais, excepcionais e merecem ter 4 iates, um ancorado no Mônaco, outro ancorado no Rio de Janeiro, outro ancorado em Miami. É uma coleção de iates, e isto tudo é idealizado pelas camadas médias, que olha com admiração, com inveja e com admiração. É uma distorção, é parte do apodrecimento talita da sociedade brasileira. Isto Valério, é grave. Nós estamos no finalzinho do nosso programa. Eu vou me permitir só jogar essa última questão. Lênio, em um minutinho, consegue essa questão trazida pela Thalita, geracional, uma população de idosos nas manifestações pró-Bolsonaro, o que te parece isso? Um minutinho pra gente, Lênio, por favor. Bom, um dos erros foi não punir, né? Nós não tivemos o ato simbólico, por exemplo, de punir o general Videla à prisão perpétua, como fez a Argentina. Nós não dissemos aqui o nunca mais. Nesse sentido, o Judiciário falhou, o Supremo Tribunal falhou, ao dizer que aquela lei que foi explicada antes, sabemos como ela foi feita, a lei da anistia, uma autoanistia, era constitucional. E aí foi o erro, e nós estamos pagando o preço muito alto, e por isso que a gente não dorme. Tá certo. Então vamos ao momento aguardado das dicas culturais aqui do nosso 3x4. Lênio, que dica você trouxe para os nossos ouvintes? Sim, eu gosto, eu tô lendo um livro do meu amigo, o professor Viaro, que é o Anti-Coach, que trata de algum modo, né, o fenômeno cérebro apodrecido e a idiotice que nós vivemos hoje, e que basta olhar, por exemplo, as manifestações e ouvir o Silas Malafaia, por exemplo, e algumas coisas desse tipo, e as redes sociais durante gaste 1 minuto na rede social, você vai entender qual é o problema e o buraco que nós nos metemos. O brain rot, né,
que é o cérebro podre, que é a expressão muito interessante, ela está presente e pode ter certeza, se há um lugar em que ela se estabeleceu fortemente, é no direito. Nas faculdades de direito, enfim, a crise é muito grande e as faculdades são uma fábrica de reacionários. Por isso que eu recomendo o livro do Viaro, Anticoach. Legal, aproveito aqui para me despedir. Muito obrigado pela participação, viu, Lênio? Bem, beleza, um abraço. Um abraço. Valério Arcari, que dica traz para o nosso público do 3x4 nessa semana? Esta semana é minha participação em abril no 3x4, então eu tinha que fazer uma referência ao 25 de abril, aniversário de 51 anos. Eu trouxe trilha sonora, trouxe 3 músicas. Uma música é uma homenagem de um grupo musical jovem, contemporâneo, chama-se A Garota Não, é uma canção a José Mário Branco. José Mário Branco fez parte de um quarteto que são os intérpretes, os grandes cantores da Revolução Portuguesa, da Revolução iniciada no 25 de abril. Zé Mário Branco, Sérgio Godinho, que também eu trago uma canção, e aquele que era, digamos, o inspirador de todos, o Zeca Afonso. Então eu trouxe 3 canções deles. Eu talvez possa pôr um pequeno extrato no ar. Está ali. Quem estamos vendo ali, Valério? Eu desconheço. A Garota Não. A Garota Não. É um trio. É um trio. Ótimo. Tá certo. Muito obrigado, viu, Valério, pela participação. Acho que foi ótimo, né, Valério? Linda canção. Muito obrigado. Emociona as lágrimas sempre. Então, estamos aqui chegando ao fim deste episódio. Thalita Pires, estaremos de volta na semana que vem. Semana que vem, estaremos aí. Está certo, para mais um 3x4. Chegamos ao fim deste episódio do 3x4 do Brasil de Fato, o podcast do Brasil de Fato de Política. Para continuar acompanhando a nossa cobertura sobre os principais fatos da política do país e do mundo, acesse brasildefato.com.br. E se você tem algo a dizer, por favor, dicas, sugestões, compartilhe conosco, deixando o seu recado no nosso chat aqui no YouTube ou no Spotify. O 3x4 é apresentado por mim, Thalita Pires, e pelo meu colega de redação, Igor Carvalho. Nossos comentaristas são Juliane Furno, João Pedro Stedley e José Genuíno, Joselício Júnior e Valéria Arcari, que esteve conosco hoje. A direção é de Camila Salmásio, a produção de Letícia Holanda. A trilha sonora original é da Alejandra Luciani. A edição e sonorização é de Fábio Balbini e a identidade visual é de Rafael Canoba. No Brasil de Fato, a coordenação de redes sociais é de Rafaela Cury, a coordenação de rádio e TV é da Monize Ravena e a direção executiva é da Nina Fidelis. Até semana que vem.